Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, segunda edição dessa segunda-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso Gigante da Colina você encontra aqui nesse vídeo. Vamos dar uma olhada aqui na classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre desfalques do Vasco, tá? 3 desfalques importantes para a partida de amanhã contra o Lanús. O Lanús vem muito desfalcado, né? Com 5 desfalques, mas o Vasco também terá 3 desfalques importantes. Vamos falar sobre a sequência de jogos fora de casa, né? Que o Vasco terá logo após esse jogo contra o Lanús. E também sobre a possibilidade do zagueiro Lucas Freitas ser negociado para o futebol europeu. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo esse vídeo aqui com um recado para você que já está em clima de Copa Sul-Americana e que vai viajar para Buenos Aires na partida entre Vasco da Gama e Lanús. Se você ainda não sabe como ir até o estádio do Lanús, não fica aí batendo cabeça, indo atrás de Uber, táxi, esse tipo de coisa não, porque você vai se enrolar. Feche o transfer com a BRAR Transportes. É o transfer que eu vou, é o transfer que eu utilizei em 2018, quando fui no jogo contra o Racing, e você vai e volta com segurança, com escolta policial, te deixam lá no estádio com segurança e te devolvem com segurança, beleza? Então, o jogo é em outro país, a gente vai estar no lugar onde a gente não conhece as pessoas, vai estar longe da família, então, segurança nunca é caro, né? Então é melhor pagar um pouquinho a mais do que o valor que você ia gastar de Uber ou de táxi, que não é barato lá na Argentina. Então é melhor você pagar um pouquinho a mais e ir com segurança, com escolta policial, junto com a BRAR, beleza? O link tá aqui na descrição desse vídeo, é só você ir lá, você já faz a compra do seu transfer, ida e volta para esse jogo Lanús e Vasco, lá em La Fortaleza, no estádio do Lanús, beleza? Eu estarei nesse mesmo transfer da BRAR. Bom, vamos começar esse vídeo aqui dando uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro após a 5ª rodada. Só tem um jogo para acontecer, que está rolando nesse momento, né, inclusive, que é Bahia e Ceará. Mas nessa 5ª rodada já tivemos Corinthians 2, Sport 1, Vasco e Flamengo 0-0, Grêmio e Internacional 1-1, Juventude e Mirassol 2-2, o São Paulo venceu o Santos por 2-1, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 1-0, Fluminense e Vitória empataram 1-1, o Palmeiras fora de casa venceu o Fortaleza por 2-1 e o Bragantino venceu o Cruzeiro por 1-0. A classificação ficou assim, ó. O líder é o Palmeiras, tem 13 pontos. Em segundo lugar está o Flamengo, tem 11. Em terceiro, o Fluminense, 10 pontos. Fechando o G4, Bragantino, também 10 pontos. O Ceará é o 5º colocado, tem 7. O Corinthians também tem 7. O Cruzeiro tem 7 pontos. O Vasco é o 8º, tem 7 pontos. Juventude também tem 7 pontos. São Paulo também tem 7 pontos. E em 11º, o Mirassol, 6 pontos. Em 12º temos o Internacional com 6. Em 13º, Fortaleza com 5. Botafogo também tem 5. O Vitória tem 5. E o Atlético Mineiro é o 16º, também com 5. Na zona do rebaixamento temos o Santos com 4, o Grêmio com 4, o Bahia com 3, mas joga neste momento contra o Ceará, e o Sport tem apenas um pontinho, é o Lanterna. É isso, meus queridos. Rodada 5 do Campeonato Brasileiro, lembrando que neste momento estão jogando Bahia e Ceará lá na Fonte Nova. Mas, meus queridos, as nossas atenções estão voltadas, para a partida de amanhã, onde o Vasco enfrenta o Lanús no estádio de São Januário. O Vasco precisa vencer para assumir a liderança do grupo G da competição e dar um passo importante também rumo à sua classificação. Nesse momento, Vasco e Lanús, as duas equipes, têm 4 pontos, mas o Lanús
tem um saldo de gol melhor, porque venceu o Melgar por 3-0. Então, o Lanús tem mais saldo, é o líder, e o Vasco tenta roubar essa liderança aí do Lanús no jogo de amanhã em São Januário. Uma vitória coloca o Vasco na liderança e coloca o Vasco também com um passo importante rumo à classificação. Fábio Carille encerrou a preparação para o jogo na manhã dessa segunda-feira no CT Moacir Barbosa e deve continuar com ausências importantes, né, para essa partida. O treinador ainda conta com problemas no departamento médico. Por exemplo, Maurício Lemos e Payet, lesionados, continuam como desfalques. O zagueiro Maurício Lemos sofreu uma fratura na costela direita no jogo contra o Puerto Cabello e não atua desde essa partida. Já Dimitri Payet sofreu um entorse no joelho direito com lesão do ligamento colateral medial e segue em tratamento. Dimitri Payet vai demorar um pouquinho para voltar, talvez nem volte, né? Afinal de contas, o contrato dele termina aí no meio do ano. Outro que está fora da lista de relacionados é Tietê. O Tietê está passando por um problema familiar e ainda não voltou aos treinamentos, né? A filha recém-nascida, filha ou filha, não sei agora, mas enfim, um bebê do Tietê recém-nascido tá com problemas de saúde, né? E aí, evidentemente, o Tietê não tem nem cabeça para trabalhar, né? Tá cuidando da família nesse momento. O Adson foi preservado do último confronto por conta de um controle de carga, mas treinou normalmente nessa segunda-feira e deve estar na lista de relacionados do Vasco para o jogo de amanhã. Quem também treinou e pode reaparecer nessa lista de relacionados é Lucas Oliveira. A tendência, é claro, é que ele fique no banco de reservas. João Vitor e Lucas Freitas devem fazer a zaga titular do Vasco. A provável escalação do Vasco é essa aqui, ó. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Jair e Coutinho na frente, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco para esse jogo contra a equipe do Lanús em São Januário. 3 desfalques importantes, mas um retorno importante também do Adson, né, que com toda certeza vai ser uma boa opção aí para o Vasco no segundo tempo. E esse jogo, meus queridos, esse jogo contra a equipe do Lanús é praticamente uma despedida do Vasco de São Januário, porque o Vasco vai ficar agora um bom tempo longe da colina. Depois do jogo contra o Lanús, o Vasco vai jogar 6 partidas seguidas fora do Rio de Janeiro. Vai enfrentar o Cruzeiro em Minas Gerais, o Operário em Ponta Grossa, no Paraná, pela Copa do Brasil, o Palmeiras em Brasília, jogo mando do Vasco, mas foi vendido para Brasília, vai jogar contra o Puerto Cabello na Venezuela, contra o Vitória em Salvador e contra o Lanús na Argentina. São 6 jogos seguidos fora de casa. O Vasco, que não costuma ir bem fora de casa, vai ter que, enfim, se virar nos 30 aí, nesses 6 jogos longe do Rio de Janeiro. Para encerrar esse vídeo aqui, atualizações sobre o Lucas Freitas, jogador que está na mira do futebol turco, né? Ele foi titular no clássico contra o Flamengo e agradou os representantes do Fenerbahçe, que estavam no Maracanã para acompanhar o jogador. A proposta pelo Lucas Freitas deve chegar em breve. O zagueiro já era observado pelo Fenerbahçe desde os tempos de juventude. O jogador tem 50% dos direitos econômicos ligados ao Vasco e 50% pertence ao Palmeiras. Palmeiras que formou, né, o Lucas Freitas, depois emprestou para o Juventude, e aí ele veio para o Vasco em definitivo, mas com o Palmeiras mantendo 50% do seu passe, né? E o Vasco contratou o jogador de graça. Então, pode chegar uma proposta aí em breve pelo Lucas Freitas. É isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!